A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Pastor Alcemar Almeida falando. Que bom, estamos juntos mais uma vez. Graças a Deus, graças a Deus. Deus te abençoe. Convida a sua família, convida seus amigos para assistir esse vídeo, essa aula, onde o Espírito de Deus vai falar mais uma vez, tenho certeza disso, tá? E hoje nós vamos falar de um texto do Antigo Testamento muito lindo e muito próprio para os nossos dias, e muito próprio para hoje, para a sua vida, para a minha vida também. Se encontra em Jeremias capítulo 33, versículo 3, onde o Senhor diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este versículo é uma poderosa promessa de Deus, e ela foi feita ao profeta Jeremias durante um tempo de grande aflição e incerteza, como nós passamos hoje em várias áreas de nossa vida, na vida social, na vida política, na vida jurídica, na economia, quantas lutas no trabalho, na segurança. As pessoas vivem ao medo, as pessoas vivem temerosas, não sabem, não têm certeza se a sua causa será julgada corretamente. Assim estava esse período em que Deus conversa com Jeremias. E, para piorar a situação, o profeta Jeremias estava preso e a nação de Israel enfrentava o cerco da Babilônia e a destruição era iminente. No meio do caos, Deus traz uma palavra de esperança e revelação. Vamos olhar de mais perto essa situação. Clama a mim. Essa é uma clara chamada para a oração. Deus está convidando Jeremias e todos nós, e todo o povo de Israel, todo o povo de Judá, a clamar a Ele em busca de orientações e auxílio. Isso implica que devemos buscar a Deus ativamente, reconhecer nossas necessidades dEle e depender da sua direção. Não é apenas um pedido passivo, mas um chamado para uma oração sincera e perseverante. Agora, alguma curiosidade desse texto. Por que Deus fala para o seu próprio povo, para os seus próprios filhos, para os crentes daquela época? O próprio Deus fala: filhos, meu povo clama a mim. Não seria algo redundante? Não seria algo claro de que o povo deveria clamar ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus de Judá, ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que tirou água da rocha, ao Deus que salvou o povo em várias situações? Não seria claro que esse povo deveria clamar a Deus? Meus irmãos, mas a história ela não comprova isso. A história comprova de que o homem, muitas das vezes, espera a situação chegar bem difícil para poder clamar a Deus. Quantas e quantas vezes a situação está boa, a saúde vai bem, o salário está caindo lá na conta bancária, o casamento está tranquilo, o namoro está estabilizado, a família está com saúde. E a pessoa clama? E a pessoa clama por proteção? E a pessoa clama por socorro? Não. E vai mais longe. Muitas das vezes se esquece de Deus. Se esquece do Deus vivo. Então, será que Deus, ele fala isso para o seu povo? Será que era porque o povo estava clamando a outros deuses? Também existe essa possibilidade. Quando o homem, ele mergulha muitas das vezes numa condição financeira confortável, onde ele tem um plano de saúde caríssimo, os melhores médicos, quantas e quantas vezes o homem, até crente, ele se esquece de clamar a Deus. Ele confia no médico que é bom, no exame que é bem moderno, e nos medicamentos
que são muito bons e não clamam a Deus. E há uma forte possibilidade de que o chamado de Deus para que o povo clamasse a ele em Jeremias capítulo 33, versículo 3, esteja relacionado ao fato de que o povo de Israel, naquele período, frequentemente se desviava, clamando a falsos deuses e praticando a idolatria. Durante o ministério de Jeremias, o povo de Judá estava envolvido em pecados graves, incluindo a idolatria. Eles adoravam outros deuses, e dentre esses outros deuses estava Baal e outros ídolos da nação ao seu redor. Estava violando o mandamento de Deus de não ter outros deuses além dele. Estava registrado isso em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Os reis de Judá também tinham se afastado do Senhor, levando o povo ao erro espiritual. Deus, por meio de Jeremias, estava constantemente chamando o povo ao arrependimento, advertindo de que o julgamento viria por causa da sua desobediência e da sua idolatria. Eles buscavam ajuda e respostas de deuses falsos e de alianças políticas. Olha a política envolvida no meio da religião, no meio da fé, no meio do povo de Deus, confiando em políticos e confiando em política, em vez de confiar no próprio Senhor. Ainda mais quando surge o tempo de política. O homem prefere confiar no outro homem do que confiar no próprio Deus. E quantas vezes são homens e mulheres de Deus, onde até falam para Deus: Deus, olha, deixa passar a política primeiro, depois eu lembro do Senhor, depois eu clamo o Senhor. Mas nesse momento eu preciso clamar a A, B ou C, eu preciso ter força política. Eu ouvi isso de um homem crente falando comigo: pastor Josemar, eu estou me aliando a esse cidadão que o senhor sabe que eu também sei, mas é para eu poder ter força política. Ah, meu Deus, aquilo bateu no meu coração. E aconteceu isso com o povo de Israel. E aqui estão alguns exemplos de como Deus abordou essa questão em Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque 2 males cometeu meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Deus usa a metáfora de cisternas rotas para ilustrar como o povo estava buscando sustento e esperança em deuses que não tinham poder algum. Deuses que não falavam, deuses que não andavam, deuses que não amavam, deuses que tinham braços, mas não abraçavam, deuses que tinham pernas, mas não andavam, tinham olhos, mas não enxergavam, tinham ouvidos, mas não ouviam, e tinha boca, mas não falava. Em Jeremias capítulo 11, versículo 12, diz assim: então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem queimam incenso. Esses, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do mal. Aqui Deus enfatiza que, apesar de eles clamarem a outros deuses, esses ídolos não poderiam salvá-los no tempo da angústia. Deus estava mostrando a futilidade da idolatria. Mas Deus convida. Deus é amoroso. Deus ama seus filhos, até aqueles que se desviam, até aqueles que esquecem dele, até aqueles que só lembram dele no dia da angústia, só lembram dele no dia que a doença chega,
só lembra dele no dia que a dificuldade chega. Mas Deus não esquece dos filhos. Não sei se é o seu caso. Se você está lembrando de Deus somente hoje, quando a casa caiu, quando o vidro quebrou, quando o cabelo caiu, quando as pernas já não aguentam mais andar, quando os olhos já estão quase fechando. Mas eu quero dizer para você, nesse dia, ainda que o homem se esqueça de Deus, mas Deus não se esquece nunca dos seus filhos. Deus não esqueceu de você. Independente da sua situação, independente se você buscava ou não, mas você quer buscar agora? Você quer fazer o que Deus falou para Jeremias para avisar o povo? Jeremias avisa o povo, Jeremias manda o povo clamar a mim. Jeremias, você como profeta, clama a mim também, Jeremias. Clama a mim, Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei. E eu vou revelar coisas ocultas e coisas grandes e planos grandes na vida de vocês. Deus, quando manda o povo clamar a Ele, Deus, quando manda você clamar a Ele, Deus, quando manda eu clamar a Ele, Deus quer corrigir a idolatria em nossas vidas. Deus quer corrigir. Deus estava dizendo: vocês têm buscado ajuda em lugares errados. Voltem-se para mim. O único que pode responder e ajudar sou eu, o Deus vivo, o Deus que enviou o seu único filho lá na cruz do Calvário, em vida, e entregou e morreu por causa de vocês, e o meu único filho que ressuscitou. Eu sou o único Deus que entregou a vida do seu único filhinho que tinha, por amor a vocês, pecadores, por amor a vocês, idólatras. Mas eu fiz isso, assim diz o Senhor, para corrigir o pecado da idolatria na vida de vocês. Deus queria restaurar o relacionamento com o povo, oferecendo-lhes uma segunda chance. Apesar dos seus pecados, Deus sempre demonstrou ser um Deus de misericórdia, pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Deus quer andar contigo daqui para frente. Pastor Alcemar Almeida, e os meus passados, e os meus pecados, e as minhas maldades, Pastor Alcemar? Deus quer que você se arrependa. E Deus fala para você nesse dia: filho, se você voltar-se para mim, eu pego todo o seu passado de tristeza, eu pego todo o seu peso de pecado, e eu lanço no mar do esquecimento, e eu nunca mais me lembrarei deles. Anda comigo correto a partir de agora. Muda seu temperamento, muda o seu coração. Você sabe que eu tenho falado contigo que você tomou decisões que estão me aborrecendo. Você está aborrecendo homens e mulheres de Deus. Muda, filho. Ainda dá tempo. E Deus estava mostrando a futilidade do seu povo confiar em ídolos que não podiam salvar. O Deus vivo tem poder sobre todas as coisas e pode revelar o que está oculto. Deus é o único que pode revelar o que está oculto, meu irmão e minha irmã. Meu amado ouvinte, o convite de Deus para clamar a Ele está fortemente relacionado ao fato de que o povo estava clamando a outros deuses. E Deus, por meio do profeta Jeremias, Deus usa os seus profetas até hoje. Eu tenho sido profeta para a sua família. Eu tenho sido profeta para a sua vida. Eu tenho pregado o evangelho cristalino e puro da palavra de Deus. Eu não prego nesse canal religião. Eu prego Cristo. Eu prego o Deus vivo. Eu prego o Deus que muda a sua história, muda o seu pensamento, o seu temperamento, a sua mente. É o Deus que transforma, é o Deus que pode te curar. É o único Deus que pode te levantar. E Deus, através do profeta Jeremias, e Deus, através do profeta Alcemar Almeida, está corrigindo essa prática e chamando o seu povo de volta
a uma verdadeira adoração e confiança nele. E ele desejava que o povo reconhecesse que apenas o Senhor poderia responder às suas orações e revelar os caminhos para a restauração. Clamar a Deus nesse contexto é um convite ao arrependimento, à restauração espiritual. Algo continua sendo relevante para nós hoje, pois nós somos chamados a confiar somente em Deus e a buscar nele sabedoria e direção que precisamos. Vamos orar ao Senhor? Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se no canal. Isso vai me ajudar a divulgar esse evangelho e a divulgar essa palavra. Dá um like de gostei. Comenta aí. Faça um comentário, um pedido de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque tua palavra nos encoraja a clamar a ti, sabendo que tu nos ouve e responde. Hoje, juntos, te buscamos com fé, confiando na tua promessa de que quando clamamos, tu nos revelas coisas grandes e ocultas que não conhecemos. Pai, muitos de nós enfrentamos momentos de incerteza, desafios e confusão, mas confiamos que tu tens o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a permanecer firmes em oração, sabendo que no teu tempo perfeito, tu trarás revelações e nos guiarás pelo caminho certo. Dá-nos paciência para esperar as tuas respostas e abre nossos corações para entender as coisas maravilhosas que tens reservado para cada um de nós. Fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança, porque sabemos que tu és fiel e sempre cumpre as tuas promessas. Em nome de Jesus, clamamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.